Vamos lá. Então, entre os pontos importantes, como falamos sobre que as contingências são fatores importantes que é iminente ao ser humano. Tempos atrás, eu estava no modo linguagem e ciência, depende de academias, escolas, entre esses engenhos, né, que venha engenhizar ou gerenciar ou engessar os termos ligados ao surgimento à academia, desde Platão até o próprio Sócrates, Aristóteles, são fatores que relacionam as questões que o próprio ser humano ele é contingente. Há um campo de contingência. A contingência é o quê? É um processo que ocorre desde criança e até a voz adulta. Que ocorre o quê? Pode vir uma epidemia, um tipo de parasitose, segundo Bauman e seus direitos humanos. Os seus não, os direitos que colocam em campo de carga pesada, solidificada ou líquida, que fica um fluxo muito grande em termos de condições. E essas condições nos colocam uma necessidade, de que ligada ao que? Também a maneira de termos uma convicção que podemos estar melhorando a cada dia. A convicção ligada ao aprendizado relaciona uma certeza, que eu tenho um campo lógico de um aprendizado. Ou seja, quando eu falo sobre convicção, eu falo sobre coragem. Quando eu falo sobre coragem, eu quero dizer que muitas vezes vem esse não malefício, que está iminente ao ser humano, que é o medo. O medo é lógico, já falei, já mostrei teu livro aqui, ilustrativo, que fala várias fobias, phobos, que fala que é um deus, o Benjamin Rush, que é um historiador de épocas passadas, que algumas autoras que estudam sobre o controle motor, como Teixeira, 2006, que ele fala sobre controle motor. Ele está mais na prateleira de outros campos neuroeficientes, ok? Então, quando eu falo sobre coragem, falo sobre exposição. Já falei sobre dispositivos. Quando eu falo sobre coragem, eu também falo sobre faculdade. Resistência, a força e resistência. Resistência aeróbica, anaeróbica, resistência isotônica, resistência isométrica. A resistência excêntrica, resistência egocêntrica. Então há resistências. Aonde há uma resistência, há um patamar a ser importado ou exportado. Aonde há um patamar, vai haver um vínculo que relaciona a injustiça ou a justiça relacionada à incerteza. Pois bem, quando eu falo sobre cosmologia ou universo, quando centralizamos e vemos um tipo de criança, adolescente ou jovem que centraliza essa cosmologia, ou seja, para si mesmo, vai perceber nos campos perceptivos, individuais, sociais, não coloque algo de magistratura. A magistratura, quando a pessoa fala que já sabe sobre esse assunto, mas quem chutou, quem está discutindo, qual é o discurso, qual é a virtude? Cada pessoa é peculiar, é particular. E esse é o conceito ligado à motricidade humana e os seus blocos históricos, os ciclos históricos. Eu quero direcionar a questão indiretiva. Se alguém quer dizer que há uma incerteza entre o aprendizado motor e o desaprendimento, né? Desaprender algo, vai aprender algo sempre. Porque o grande mestre é um grande aprendiz. Agora, quando já sabe ou seja, vai aperfeiçoar o que já sabe. Vai aprimorar e vai haver outra reflexão. A cada dia vai discutir um dia. E outro dia falar para outro dia. Qual o melhor dia para eu falar ou ouvir? Ou seja, ter uma visão, ou uma degustação, ou um tato. Tá ligado à tática também. No campo do cheiro, nos campos de autonomia e análise periféricos. Ou nada pode ser um vazio, mas ou nada pode ser algo existente que possa colocar um logos de aprendizado motor ou aprendizado social. O aprendizado motor sociocultural. O aprendizado motor sociocultural vai abranger realidades nos seus campos de conceitos. Aonde há um conceito, há uma vírgula. Aonde há uma vírgula, há uma abrangência. Aonde há uma abrangência, há um amor, uma paixão, ou seja, para algum tipo de modalidade, tipo de esporte. Embora a palavra amor demonstre o A. O A vai demonstrar o quê? Meio de realizar. E quando você realiza, vai ficar satisfeito? Vai ficar satisfeito com os campos do hipotálamo, anterior, posterior? Campo do bulbo, amêndoa,
né? Ou seja, que eles colocam vários termos ligados ao metabolismo equivalente. Se o meu metabolismo é igual a 96%, o seu vai ser igual? Se a minha concepção de mundo tem um conceito de reflexão diferenciado, que é a representação que nós temos, quais as categorias que nós temos a aprender a cada dia? Entre as boas e más coragens. O que é a coragem? É uma virtude ou um malefício? Ou uma má-fé? Embora a caracterização entre a resistência vai determinar o meu movimento. E aonde vai determinar meu movimento, vai determinar a minha história. E aonde vai determinar a minha história, é o meu objetivo. Mas não vai ser um determinismo, porque o próprio ser humano é um ser que sucede a aprender. E esse suceder para aprender, aprende. Eu estou puxando aqui. Toda vez que eu puxo o puxador vertical fechado, nessa posição, eu vou aprender outros movimentos, eu vou outra modalidade. Ou seja, que vai demonstrar, ou seja, bater um lateral, a bola, ou seja, um passe, né? Região medial do manúbio aqui, de basquetebol, ou seja, a palavra ball, basquetebol. Ou seja, se você vê, tem alguns livros antigos que a palavra basquetebol é diferenciada, ok? Coloca lá basquete, coloca ball, basquete, ou coloca outros campos diferentes. Ou seja, ball, a palavra ball é bola, ok? Então, handball, futebol. Eu quero dizer que um lazer categórico, como já estava mostrando aqui no campo de dicionários, ligado ao inglês, ao campo não xenofóbico, mas as morfologias, o shopping, a palavra motriz, nós olhamos uns campos diariamente, nessa intensidade que é o próprio problema a ser resolvido. Qual é a problemática? Eu estou sem camisa hoje, não posso estar aqui sem camisa, mas não trouxe a camisa. Como é que eu posso resolver esse meio abduzido, interacionista, ambientalista, que vai internalizar e vai externalizar, ou seja, concretizar, né? Armazenar, pontificar. A palavra A já coloca um acento bem forte, ou o meio de pronunciar, muitas vezes não tem acento, aquele acentinho que coloca ou seja, com H, ou seja, então são maneiras que nós podemos analisar entre essas distinções. Coragem é um valor? É uma virtude? Depende. Se a própria virtude vai nos colocar uma âncora, uma bússola entre dispositivos ou dispositivos. Dispositivos é melhor, para haver uma descalculia, mas a própria descalculia vai haver um aprendizado. Aonde há uma descalculia foi um campo de análise e entendimento. Onde há uma análise e entendimento, porque veio o método de avaliação. Se é natural, eu não sei. Se é medial, eu não sei. Se é lateral, eu não sei. Mas aonde há um campo anatômico, há uma verdade. Mas a própria verdade coloca para nós. O que é verdade? E a verdade diz, chutar para o gol. Eu vou fazer o gol, se eu chutar, eu vou ser um grande jogador e expert entre minhas quantidades de gols. Mas quem marca e quem não remarca? Nesse feedback e reback. Ok? Então, quando falamos sobre modalidades, aonde há uma modalidade, há uma estabilidade. Porque dentro da modalidade tem uma história, tem um marco. Mas quando você começa a atuar dentro dessa modalidade, você vai perpetuar coisas diferentes. Na sua experiência, nas artimanhas, nas maneiras que devemos o quê? Articular o exercício físico. O exercício físico é um patamar que vai trazer longitudes importantes em nossa vida. Como família, vida pessoal, vida social. E essa representância vai colocar o quê? Representâncias. São representações? São resultado ou resultados? Resultados porque estão existentes a próprio patamar. Como diz o próprio Nietzsche, são super-homens ou há uma potência muito grande? Quando eu falo sobre o polêmico poder e realista, entre o poder potencial, entre o poder proximal, eu usei o termo de Vygotsky, alguns podem usar o termo ali de Nietzsche, ou outros autores que, Descartes, né, que fala desgastes. Você vê a palavra desgastes, significa desgastar. É bem parecido com esse filósofo. Será que eu vou desgastar para ver um logos, uma existência? Podem perceber que é algo semelhante. Ou seja, são nomes que colocam em família sintônica. E essa campo sintônico é um campo sinótico. O sinotismo vai aprender o quê? Algo importante, que é viver.